Olá, queridos irmãos e amigos, estamos mais uma vez reunidos para estudarmos a nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Estamos caminhando para o final e vamos hoje dar início às 4 últimas lições desse trimestre, né? E vamos estudar hoje a lição de número 10, onde o apóstolo Paulo faz uma defesa enfática do seu ministério, do seu apostolado. Por que o apóstolo necessitaria fazer uma defesa enfática de seu apostolado? O que faria com que o apóstolo Paulo tivesse a necessidade de provar que ele era apóstolo de Jesus, falava em nome de Jesus para a igreja de Corintos? Isso é que nós vamos ver. O apóstolo Paulo ele vai apresentar para a igreja de Corinto, diante dos questionamentos que nós já vimos nas outras lições, diante dos questionamentos a respeito do seu ministério, a sua capacidade moral e espiritual para atuar como ministro do Evangelho, Paulo vai defender-se diante de Coríntios e vai escrever para Coríntios explicando aquilo que Coríntios precisa entender em relação a ele, para que seja validada a vocação dos coríntios em Cristo Jesus. Paulo, ao fazê-lo, ele antecipa algumas possíveis questões, ele imagina algumas questões que seriam levantadas a respeito do questionamento, a respeito do seu ministério, e então, imaginando tais questões, Paulo começa aí sequencialmente a respondê-las. Então ele começa a carta respondendo ali o que seriam as inquietações ou possíveis argumentações dos coríntios em relação ao seu ministério, e ele começa defendendo dessa forma. Ele entende, precisa apresentar essa defesa, ele entende que essa defesa precisa ficar extremamente clara para os coríntios, porque o evangelho que Paulo prega, o evangelho que o servo do Senhor prega, que o ministro de Deus prega, ele está intimamente atrelado à sua vocação, né? O evangelho que Paulo pregava, ele estava atrelado, ele estava ligado intrinsecamente a vocação do apóstolo Paulo. Então, questionar a sua vocação, questionar a sua capacidade espiritual e moral para o ensino do Evangelho, questionar a pregação do Evangelho feita pelo apóstolo Paulo, era assim, não apenas questionar a ele e a sua autoridade apostólica, mas também questionar a mensagem que foi pregada, a mensagem que foi recebida pelos coríntios, estava sendo questionada pelos próprios coríntios, que haviam recebido a mensagem do Evangelho através da pessoa do apóstolo Paulo. Então o apóstolo Paulo, diante desse cenário, diante da descredibilização do Evangelho pregado para os coríntios, o apóstolo Paulo, então, ele vai fazer uma autodefesa do seu ministério e vai ali cercar as argumentações, as possíveis argumentações daqueles que eram oposição a ele na igreja de Coríntios, e vai trazer ali um esclarecimento à igreja de forma muito clara e distinta, de maneira que não haja questionamento a respeito da sua autoridade apostólica e do exercício do seu ministério, para que a mensagem do Evangelho não fosse enfraquecida pela dúvida da capacidade da autoridade espiritual do apóstolo Paulo. Entramos então no nosso primeiro tópico, no tópico de número 1, que são as credenciais do apóstolo Paulo. Paulo então começa a fazer a sua defesa, começa a defender o seu ministério no Senhor Jesus, e ele fala que o primeiro ponto que deve ser percebido pela igreja de Coríntios é que as vidas transformadas da igreja de Coríntios, as vidas alcançadas e transformadas pelo Evangelho de Jesus, elas são a prova do apostolado e do comissionamento do apóstolo Paulo.
O apóstolo Paulo diz para a igreja de Corinto: a vossa vida, a sua vida, a vida de vocês, a transformação promovida pelo Evangelho de Jesus Cristo na vida de vocês, são provas de que fui chamado para o ministério e de que a pregação que eu lhes dei, lhes fiz, é a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. É o Evangelho que transforma as pessoas de dentro para fora, que muda as suas vidas, que torna diferente. Então Paulo estava dizendo que a transformação da vida dos coríntios, a nova vida que os coríntios estavam vivendo, era sim a prova de que ele era um apóstolo enviado por Jesus para que o Evangelho fosse pregado ali entre a igreja de Coríntios. Mas o apóstolo Paulo, ele tem o cuidado de não reivindicar para si a transformação feita na igreja de Coríntios. Ele tem o cuidado de informar e esclarecer para a igreja de Corinto que ele não é a causa da transformação, mas que ele é o instrumento usado por Deus, o instrumento usado pelo Espírito Santo de Deus para que Cristo alcançasse os corações daquela igreja e transformasse a vida daquelas pessoas. Então Paulo faz isso com muita responsabilidade. Nós, servos do Senhor, nós não somos a causa da transformação da vida das pessoas, mas nós somos o instrumento pela qual a vida das pessoas são transformadas através da pregação do Evangelho. Isso denota a nossa vocação, nosso chamado, nosso comissionamento para levar o Evangelho de Jesus à vida das pessoas. É isso que o apóstolo Paulo estava dizendo. Eu não sou a causa da transformação de vocês, mas eu sou um instrumento usado por Deus para que a vida de vocês tenha sido transformada. Ele enfatiza que onde quer que o Evangelho de Cristo seja pregado, as vidas transformadas são provas do poder de Deus. É indiscutível o poder de Deus, a transformação da vida das pessoas. Ele vai esclarecendo, ele está trabalhando isso, ele está dizendo que sim, a vida deles são a prova da transformação. Por quê? Porque o poder de Deus, ele tem o poder de Deus, ele tem a habilidade de transformar, ele tem a ação de transformar a vida das pessoas, ele renova a vida das pessoas, ele faz com que as pessoas elas passem a sentir, pensar e agir de uma maneira diferente, de uma maneira nova, de uma maneira que agrade a Deus, né? Ou seja, a igreja ela não vive mais para o pecado, ela não vive mais sob o domínio do pecado, mas com fins de agradar ao Senhor Jesus, de agradar a Deus, que nos salvou por meio de Cristo Jesus, né? Os pregadores, eles não são a causa, mas são o instrumento usados pelo Espírito Santo para transmitir essa mensagem, a mensagem de salvação através do Evangelho. O apóstolo Paulo, ele declara que Cristo é a fonte da sua autoridade, é a sua suficiência, né? A fonte da sua autoridade não está na sua pessoa, no seu conhecimento intelectual, na sua capacidade de eloquência, de transmitir a mensagem, mas a sua autoridade apostólica está em Cristo. A sua autoridade em Cristo, o seu chamado, a sua vocação, o seu comissionamento por Cristo Jesus é sem dúvida nenhuma a autoridade do apóstolo para o exercício do ministério. É isso que ele quer dizer, entendeu? Quando alguém ofende um líder espiritual, quando alguém ofende um pastor, um sacerdote, alguém que está ali falando em nome de Deus, não está ofendendo o pastor, ele está ofendendo o chamado que Deus fez daquele servo para que ele cumprisse uma obra, a obra do ministério em Cristo Jesus. É isso que Paulo está dizendo aqui. E ele baseia, para tanto, para confirmar a prova de que ele tem autoridade para exercer o ministério, ele confirma e baseia isso no seu encontro pessoal e espiritual com Jesus no caminho de Damasco. Você que ainda não leu Atos 9, você pode ler Atos 9, você vai entender melhor esse encontro, né,
de Paulo com Cristo no caminho de Damasco. Paulo fala que ali ele foi especialmente, pessoalmente chamado por Jesus para o ministério com os gentios. E aquilo ali, aquele chamado, aquele encontro pessoal com Jesus, aquela transformação da sua vida, aquela fez com que Paulo carregasse em si a autoridade de Cristo para a pregação do Evangelho, para a plantação de igrejas. Chegamos então ao nosso segundo tópico. O tópico de número 2, ele fala de quê? Ele fala sobre cegos para a luz do Evangelho. Uma vez que ele defendeu a sua posição, defendeu a sua autoridade, ele afirmou que a sua autoridade está em Cristo Jesus, ele vai explicar que isso não pode ser observado se as pessoas estiverem cegos para a luz do Evangelho. Ele vai trabalhar o contexto da lei e do Evangelho, da lei e da graça, né? Ele vai dizer que a lei, ela aponta para o pecado, a lei é algo transitório, é algo momentâneo, é algo que visava pôr alguma ordem e dar entendimento ao homem de que ele era um pecador, dar entendimento ao homem de que ele não estava de acordo com os propósitos de Deus, dar entendimento ao homem que ele estava em dívida com o Senhor. E esta lei estabelecida, enferma pela carne, como diz Jesus em alguns textos, essa lei estava enferma pela carne. Essa lei enferma pela carne, ela era transitória, ela era momentânea. Ela ia durar o tempo em que Jesus, o próprio Jesus, se apresentasse como o Evangelho vivo de Deus, a boa nova de Deus para a salvação do homem, e cravasse no coração do homem, escrevesse no coração do homem a lei de Deus. Então o homem passaria a viver a partir da presença do Espírito Santo da sua vida, de acordo com a lei. Ele poderia cumprir a lei através de Cristo Jesus e não de si próprio, né? E o homem que estava suscetível à lei era o homem que não enxergava o pecado, que precisava da lei para lhe apontar o pecado. Era o homem que vivia nas trevas. Então o homem que está em Cristo, ele não precisa mais basear-se na lei, porque a lei está escrita no seu coração, porque a lei está escrita na sua alma. Ele vive para Cristo através da presença do Espírito Santo na sua vida. Então o apóstolo vai e coloca isso. Jesus vem escrever a lei de Deus nos corações dos homens através do seu Evangelho. As pessoas, elas não salvas, as pessoas não salvas não podem compreender o amor e a mensagem de Jesus, porque estão cegas pelo pecado. Elas não podem ver. Aqueles que estão cegos pelo pecado não podem compreender a graça. A graça é loucura para aqueles que vivem no pecado, para aqueles que estão escravizados no pecado. Então, aqueles que estão dominados pelo pecado não conseguem ver a lei de Deus, né? Para a conversão dos judeus, Paulo fala que vai estar orando pela conversão do seu povo, pela conversão dos judeus, para que Deus retire o véu da cegueira dos seus olhos, para que eles possam se converter à luz do Espírito Santo de Deus, né? Paulo vai dizendo assim, aos coríntios, vai dizendo também aos judeus que estão lá naquela igreja, que o véu do Senhor precisa ser retirado, o véu do pecado precisa ser retirado da vista do seu povo, e ele ora para que o seu povo se converta, para que o seu povo seja iluminado pelo Espírito Santo. Porque a cegueira do pecado, ela não é intelectual, mas ela é espiritual. E é imprescindível a ação do Espírito Santo, é imprescindível, é indispensável a ação do Espírito Santo na interpretação e compreensão das Escrituras. João 15:16 diz lá que o Espírito Santo de Deus convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, é necessário para a compreensão das Escrituras, é necessário para se entender aquilo que está escrito nas Escrituras, a ação do Espírito Santo na vida do homem, que ocorre a partir do momento em que ele se converte.
a partir do momento em que ele se rende a Cristo Jesus, a partir do momento em que ele entrega a sua vida a Jesus, aí sim ele passa a ter o Espírito Santo de Deus sobre sua vida, dentro do seu coração, escrito no seu coração, e aí sim ele começa a entender e compreender as Escrituras Sagradas. Precisamos ler as Escrituras, a gente pode ler a crítica literária, a gente pode aprender tudo a respeito da Escritura, mas a compreensão fundamental, a compreensão precisa das Escrituras, ela se dá através da ação do Espírito Santo, através da iluminação do Espírito Santo. Não tem outra forma. Né? Nós somos exortados a pedir a Deus sabedoria e iluminação do Espírito Santo para compreender as coisas espirituais. As coisas espirituais, elas são compreendidas sempre à luz do Espírito Santo. Não tem outra maneira de se compreender as coisas espirituais. Então entramos no terceiro tópico, irmãos. O terceiro tópico dessa lição, ele diz o seguinte: o paradoxo do ministério apostólico. O ministério apostólico, ele não é algo assim, não é tão glamuroso como a gente vê nos dias atuais, né? Cheio de celebridades espirituais, cheio de pessoas que se destacam pela eloquência, pela forma de vestir, pelo populismo. Paulo não está dizendo que o evangelho, o apostolado, o paradoxo, o ministério apostólico não é algo assim tão simples e tão fácil, mas é algo especial, sim. Né? O que ele usa para isso? Ele recomenda, irmãos, que nessa vida, nós tenhamos uma existência com os olhos voltados para o céu, para Cristo Jesus e as realidades celestiais. Esse é o conselho do apóstolo Paulo. Vocês estão aqui, mas vocês não pertencem a esse mundo. Vocês estão aqui, mas vocês são cidadãos dos céus e têm que viver pelos princípios e orientações e mandamentos do Senhor Jesus. E vocês precisam olhar para Jesus. Vocês precisam olhar para as coisas celestiais, para as coisas de Deus. Jesus diz isso: buscai primeiro as coisas dos céus e todas as outras coisas vos serão, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então Paulo diz que a nossa busca nesse tempo, a nossa vida nesse tempo é uma vida em que devemos voltar os nossos olhos para os céus e não para o tempo presente, não para as coisas transitórias, mas para as coisas que são eternas. Essa é a observação do apóstolo Paulo, porque elas existem, mas não podem ser vistas. Nós só podemos contemplá-las à luz da iluminação do Espírito Santo de Deus, à luz da ação do Espírito Santo de Deus através das nossas vidas. Né? Isso, o que não é visto agora, o que nós não podemos ver agora, o que nós não podemos compreender agora, porque a nossa visão de reino, ela é parcial, ela é temporal. Por causa dessa temporalidade, por causa dessa transitoriedade, da capacidade de vermos algo do reino de Deus refletido na nossa vida, tudo que nós não conseguimos ver aqui, tudo que nós não conseguirmos contemplar nesse tempo, nesse momento, nós veremos no céu. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo, ok? Vai chegar um momento em que nós vamos ter uma ampla compreensão do reino de Deus. Mas enquanto nós não temos essa ampla compreensão, essa total compreensão do reino de Deus, nós precisamos caminhar com aquilo que nos é permitido, buscando olhar para aquilo que nos foi apontado por Jesus, para que possamos cumprir a nossa carreira de forma efetiva, de forma que agrade a Deus, ok? A sabedoria humana, ela é insuficiente para o conhecimento de Deus. Nós não podemos conhecer a Deus pela nossa intelectualidade, pela nossa capacidade de percepção. Não. É necessário a loucura do Evangelho. É necessário
que nós nos entreguemos ao Evangelho, que nós nos entreguemos à fé, para que possamos então conhecer a Deus e sentir Deus através da nossa vida, sentir a ação de Deus através da nossa vida. É preciso nos entregarmos à loucura do Evangelho, darmos o salto de fé, conforme diz Soren Kierkegaard. Nós devemos nos entregar à fé, para que possamos contemplar a beleza do reino de Deus, ainda na terra, ainda nesse tempo, olhando para os seus princípios, para os seus propósitos, olhando para tudo aquilo que Deus tem preparado para nós, a fim de que sejamos bênção na vida daqueles que estão à nossa volta, a fim de transformarmos o mundo num lugar menos ruim do que o mundo geralmente é. Então, nós precisamos nos entregar à loucura do Evangelho, viver o Evangelho, praticar o Evangelho de Jesus, comunicar o Evangelho de Jesus. Nós precisamos então agir dessa maneira para que o Evangelho seja pleno na vida das pessoas, na nossa vida, e possa tornar o mundo um lugar menos ruim, de forma que quando alcançarmos a eternidade teremos uma visão mais ampla, mais completa daquilo que é o reino de Deus e por aquilo que a gente luta. O mundo caído é o alvo do amor de Deus, através da reconciliação promovida por Jesus. O mundo caído é o alvo. Então nós precisamos ir ao mundo pregar o Evangelho. Nós precisamos pregar o Evangelho, nós precisamos comunicar enfaticamente, suscetivamente, esfuziantemente o Evangelho de Jesus Cristo. Nós precisamos pregar o Evangelho de Jesus Cristo com alegria de coração, não como algo pesado que me impede de viver, mas como algo que me traz vida e vida abundante. Nós precisamos comunicar esse Evangelho, nós precisamos falar dessa loucura. Olha, Deus veio ao mundo na pessoa de Jesus, não para nos condenar, mas para que fôssemos salvos por Ele, através do seu sacrifício na cruz do Calvário, através de sua ressurreição, através de uma transformação promovida na nossa vida de dentro para fora. Precisamos comunicar o Evangelho de Jesus Cristo. É necessário que essa mensagem seja pregada, que essa mensagem louca através de Cristo Jesus, porque essa mensagem, conforme diz 2 Coríntios 5,19, nos foi entregue, não é? Jesus nos entregou o ministério da reconciliação. Todo homem que se entregar à fé, à loucura do Evangelho, através de recebimento de Cristo Jesus, é alguém que foi salvo para a glória, salvo para entrar na eternidade, para viver conosco em Cristo Jesus nos céus. É preciso sim inundar o mundo com a mensagem do Evangelho. Esse é o nosso objetivo, esse é o propósito pelo qual continuamos aqui nesse mundo. Inundar o mundo com o amor, a mensagem do amor e da salvação de Deus. É a mensagem do Evangelho. Este é o propósito. Este é o propósito do ministério de todo cristão. Nós estamos aqui para isso. Nós não estamos aqui para ganhar bens, nós não estamos aqui para a autoglorificação. Não, nós estamos aqui para pregar a mensagem do amor para o mundo, porque o mundo é o alvo do amor de Deus. E nós temos a mensagem que reconcilia o homem pecador, o mundo caído, com Deus de toda a glória. E precisamos fielmente cumprir o nosso comissionamento de levar a mensagem de Jesus a todas as criaturas. Concluindo então, meus irmãos, encerrando a nossa lição de número 10, nós entendemos o quê? Que a letra da lei, que a lei de Moisés, ela aponta para o pecado, ela aponta para a falta de obediência aos mandamentos de Deus, ela aponta para os nossos erros, para as nossas fraquezas. A lei, ela tem o fim de nos humilhar, porque ela nos mostra o pior que temos em nós e dentro de nós mesmos, não é? A lei, ela faz questão de iluminar que o salário do pecado é a morte, ou seja, tudo aquilo que a gente faz, que a gente é, tudo aquilo que nos distancia de Deus, tudo aquilo que nos
nos faz ignorar a existência de Deus, tudo aquilo que nos faz ignorar a ação de Deus na nossa vida, tudo aquilo que nos faz desolhar para Deus, virar as costas para Deus, tudo aquilo que nos impede de olhar para Deus é o objetivo da lei, é a letra da lei. A lei, ela aponta para isso, ela aponta para o pecado. A lei, ela nos humilha, porque ela nos mostra o que temos de pior, o que temos de pior. A lei não é ruim, mas ela aponta para a morte eterna, a morte daqueles que estão sem Cristo Jesus, uma separação total de Deus na eternidade, ou seja, não há reconciliação entre o homem e Deus sem o Evangelho. E aí ele fala, o Evangelho está escrito no coração, a lei de Deus está escrita no coração de cada um de nós. A lei de Deus está escrita no coração de cada um de nós, cada um dos crentes. Essa lei que está escrita nos nossos corações, essa lei que é o Evangelho de Jesus, que nos transformou numa nova criatura, que trouxe vida abundante para nós. Essa lei, ela é a solução de Deus. Ela faz questão de iluminar que Jesus é a solução de Deus para que a vida eterna seja possível em Cristo Jesus. Através de Cristo podemos alcançar a eternidade com Deus, podemos viver a eternidade com Deus. Essa é a mensagem do Evangelho, é isso que o Evangelho clareia. O Evangelho é a solução, e a solução é o perdão de Deus. Então alcançamos o perdão de Deus através de Cristo Jesus e nos tornamos capazes de estar com Ele na glória. É preciso entender isso. A lei, ela nos aponta para a morte. O Evangelho nos aponta para a vida abundante em Cristo de Jesus. A lei aponta para o inferno, para o fim. O Evangelho aponta para a eternidade com Cristo, uma vida eterna com o Senhor Jesus. Devemos tanto diagnosticar a doença, quanto prescrever o remédio. Então, devemos mostrar a necessidade de Jesus, devemos mostrar Jesus e afirmar e confirmar que Jesus Cristo é a única solução para uma eternidade com Deus, para uma eternidade na presença do Senhor. Nós não devemos apenas dizer que as pessoas são pecadoras, mas dizer que elas têm em Jesus a capacidade de transformar a sua vida e de entrar no céu, na presença do Senhor, por meio de Cristo Jesus. Essa é a mensagem do Evangelho, é o que devemos prescrever, é o que devemos informar a todos aqueles a quem pregamos, aqueles a quem comunicamos o Evangelho de Jesus. Pensar e agir, como o conceito paulino de cegueira espiritual pode explicar a relutância de muitas pessoas em se converterem a Cristo. Eles estão entregues ao pecado, enquanto permanecerem entregues ao pecado e não ouvirem a voz do Espírito Santo através da comunicação do Evangelho, eles não perceberão o seu erro e não se converterão a Cristo Jesus. Eles não têm consciência de pecado. Eles precisam, para ter essa consciência de pecado, eles precisam ouvir a mensagem do Evangelho, que trará clareza à luz do Espírito Santo, para que possam converter e entender então que precisam de Cristo Jesus para a salvação. Como é possível afirmar simultaneamente que o crente em Jesus tem a vida eterna e ao mesmo tempo testemunhar sua morte dentro da história? Como é possível afirmar simultaneamente que o crente em Cristo Jesus tem a vida eterna e ao mesmo tempo testemunhar sua morte dentro da história? Ora, a vida eterna, ela não está intrinsecamente ligada à morte física, ok? A morte física é algo que entrou na vida do homem e que
como Cristo foi ressurreto, como Cristo ressurgiu, assim também nós ressurgiremos, segundo a palavra de Deus, para estarmos com Ele na eternidade. Então não importa se eu vou morrer agora, se eu não vou morrer agora. O que importa é que, apesar de eu morrer, um dia ressuscitarei e estarei com Cristo na eternidade. Palavras do próprio Jesus: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Palavras de Jesus lá em João capítulo 11. É possível atribuir papéis diferentes a pessoas da Trindade na salvação humana? Nesse caso, qual seria o papel de Jesus, do Espírito Santo e do Pai? É possível sim, uma vez que são três pessoas, uma vez que é um único Deus, uma vez que vivem em harmonia, cada um cumpre o seu papel. O Pai envia o Filho que voluntariamente se entregou para morrer em favor do homem, e o Espírito Santo tem o trabalho de iluminar o homem para que possa compreender a obra de Deus em Cristo Jesus para a salvação. Ok? Tudo é possível. Não é uma questão hierárquica, é uma questão de harmonia, onde cada um cumpre o seu papel dentro da capacidade de compreensão humana, ok? Dentro da capacidade de compreensão humana, o Pai, Deus Todo-Poderoso, envia o seu Filho Jesus para que se sacrifique voluntariamente em favor da humanidade perdida, e o Espírito Santo traz ao homem clareza desta obra para que o homem possa se converter a Cristo Jesus e alcançar a eternidade com o Senhor, ok? Então, Deus abençoe sua vida, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado por estar conosco até aqui. Deus abençoe a sua casa, a sua família. Você tem uma semana abençoada. Nos vemos no próximo domingo com a graça de Deus.